O segundo episódio da série The Walking Dead, Daryl Dixon, saiu e ele tem 1 hora. E cá estou para resumi-lo para você. Através de flashbacks, nós conhecemos Isabel. Ela é a freira que estava lá no mosteiro, mas nós descobrimos como que ela chega até lá. São vários flashbacks que ela tem durante o episódio, mas eu vou resumir todos em sequência para ser mais fácil para você e para mim também. O episódio começa mostrando ela em Paris, lá na França, e ela está numa festa, dessas boates aí, com muitas drogas, bebidas, e ela praticava uns furtos. O apocalipse está começando bem naquele momento e ela meio que descobre sem querer ali. Então ela está toda perdida, está um caos, pai. Esse cara aqui do lado, ele tem uma relação com ela, ele a salva ali no momento que vários zumbis aparecem na cidade. Ela vai até a casa dela, pega a irmã, algumas coisas e os dois partem. No meio do caminho ela descobre que sua irmã estava grávida. Então esse jovem rapaz aqui fala o seguinte: a gente não pode levar sua irmã, porque onde a gente está indo é um local afastado, não tem médicos. Aparentemente ele sabia o que estava acontecendo, Isabel não sabia. Então Isabel fala: beleza, ok, tamo junto, eu vou avisar ela. Os dois se abraçam, ela rouba a chave do carro e parte com a sua irmã. No meio do caminho, com muitas dores, elas param em ambulância, mas lá só tem zumbis, já não tem mais paramédicos. Ali os zumbis atacam elas fogem. Então elas chegam ao mosteiro, onde Isabel já estava quando conhecemos ela no primeiro episódio. Chegando lá, nós descobrimos que ela foi mordida, a Lily, tá? O padre vem, faz a cesárea dela, no meio da cesárea ela morre. Ela simplesmente se transforma em zumbi, mas mesmo assim a criança não. Então todo mundo acha que esse bebê é um milagre. E ele, quem que é? Ele é um Laurent, é o que está girando a série em torno dele. Sem flashback agora, os 4 que sobraram do episódio anterior, o Daryl, a Isabel e o Laurent e a outra moça lá, eles estão andando, são cercados ali, o Daryl entra em confronto corporal, mas os 4 são pegos. Eis que eles são levados até uma espécie de uma creche lá, né? Era uma creche antigamente, na realidade. A moça, a líder, desce e pergunta quem eles são. Então a Isabel fala que eles são freiras, que elas são freiras, e o Daryl é um padre. Essa moça aqui engole tudo, antes pede uma oração, tudo ali para Isabela, ela faz. Ela engole e à noite no jantar ela pede uma oração do padre Daryl, afinal eles iriam jantar juntos. E o padre Daryl se sai muito bem. É bom salientar que aquele local, aquela creche era tocado por essa Madame Dubois aí. A moça lá, todo mundo na realidade fica preocupado com ela porque ela está quase morrendo. E eles conversando ali com o Daryl, tudo. No começo do episódio, o cavalo deles tinha fugido, o cavalo do Daryl, né? Apareceu zumbis, o Daryl atirou pra cima, o cavalo correu e já era, é isso, perderam o cavalo. Ao serem pegos ali, ele fala pra moça, fala, ó, o seguinte, a gente precisa de um cavalo. Aí ela fala, ó, tem um castelo, mas tem um maluco que fica lá, a gente já tentou ir, a gente não conseguiu. E ele pegou tudo que havia nas cidades próximas aqui. O Daryl fala, então deixa que eu vou lá e eu resolvo essa parada. É sempre o que acontece, né? Tem algum lugar e ninguém consegue invadir. E o Daryl fala, beleza, eu vou lá. Enfim, ele vai até o castelo com a Lou lá. E o episódio é basicamente isso. Eles vão até o castelo, o Daryl invade sozinho. Antes ele prende a Lou num lugar. Ele invade sozinho lá, até um cara que era dessa creche, ele salva o cara. Aí ele entra em confronto com um maluco que é americano. Véi, todo mundo sabe falar inglês nessa série. O americano, ele é do Texas, é esse maluco aqui do lado, ó, tá vendo? Ele amarrou o cara numa carroça na hora que eles pegaram. Aí tem mais uma daquelas cenas extremamente toscas de The Walking Dead. Lembra muito do Glenn, que é quando ele se dá um tiro. Ele dá um tiro para um lado, cai para um outro lado, o sangue vai para um lado lá, ele cai debaixo da lixeira. Tem 1 milhão de zumbis, ninguém mata o Glenn. Acontece a mesma coisa com o Daryl aqui. O Daryl, ele caiu num fosso lá do castelo, cheio de zumbis, tudo, e nenhum zumbi pegou ele. Depois ele atira nesses oxigênios que tem aqui atrás, explode. Aí ela, que havia sido presa por ele, foi salva por um cara que estava na creche também. Aí ela vem e salva o Daryl do poço. O episódio basicamente é isso, não tem uma construção legal. Foi uma encheção de linguiça. Eles só passaram por essa creche, conheceram essa galera, pegaram um cavalo e partiram. Basicamente assim, a creche havia uma televisão lá dentro, que tinha energia gerada através de bicicletas, o pessoal ficava pedalando. Se você assistiu O Menino que Descobriu o Vento, tá? Eu parei para pesquisar. É basicamente o mesmo conceito ali da geração de energia. Isso também não agregou em nada. O Laurent, ele é zoado por alguns garotos ali no grupo, porque todo mundo mente pro Laurent, então ele fica meio receoso ali.
e fica um pouco não, ele fica bastante revoltado com a Isabela. Isso aí eles vão embora da creche lá, não tem mais muito o que dizer, não teve muita coisa ali dentro da creche. Só a questão da mentira pro Laurent, que ele parece que ele vai virar um homenzinho. Dentro do mosteiro tá esse cara que eles obrigaram no episódio anterior. Esse cara ele acha o gravador do Daryl, que o Daryl dá todas as informações do mundo no gravador. Também vê o mapa. Esse mapa que estava no mosteiro, que é o mesmo que o Daryl vai fazer com a Isabel e o Laurent lá. Só um detalhe, a Isabela não quer voltar para Paris porque ela roubou o cara lá no flashback. Então a gente descobre que a Isabela era uma ladra, ela tem um passado todo destruído, então talvez por isso ela se dê bem com o Daryl. Mas 1 hora de episódio resumido em 6 minutos, não tem muito o que dizer. O episódio em si não agregou em nada, praticamente, tá? Poderia ter, tipo, 20 minutos esse episódio e contaria tudo isso. Então é isso, o Laurent descobre que eles estão mentindo pra ele e, basicamente, só. E o rapaz descobre o mapa. 1 hora pra isso. Valeu, fui.